Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, um episódio do nosso Conversas que Curam. Aqui nós falamos sobre vários assuntos: relacionamento, autoconhecimento, espiritualidade e tudo aquilo que ajuda você a viver com mais consciência e com mais verdade. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui conosco a Jussara, lá de BH, e vamos falar um pouco sobre o tema de relacionamento, conflitos, inversões, como que tudo isso se desdobra na nossa vida, na nossa história como mulher. Então, se esse assunto já ressoa aí no seu coração, compartilha com outras mulheres que também precisam ser abençoadas e saberem muito mais sobre os conflitos e os nossos impedimentos, os nossos entraves do dia a dia. Jussara, eu tenho a alegria de receber você aqui, com muito prazer, direto de BH. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigado, muito obrigada, Esther, pela oportunidade. É uma alegria, né, poder falar desses assuntos, né? Muito bom mesmo. Agradecida. Que bom, Ju. Então você fala direto desse lugar lindo, que são as Minas Gerais, né, do nosso coração. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho, então, quem é a Jussara, o que você faz, a sua profissão, um pouquinho da sua história, e como que esse assunto dos relacionamentos aí tocou o seu coração, como ele chega para você, como que você percebeu no teu dia a dia que você precisava olhar mais para isso. Então, fala um pouquinho, Ju. Então, bom dia, né? Meu nome é Jussara Brumer, né? Eu sou cabeleireira, trabalho também com a terapia capilar, que mexe muito nas patologias, né, do cabelo. Sou mãe de 2 filhos, tenho 4 netos, sou uma buscadora, né, em relação à espiritualidade. Tive a graça, né, de encontrar a trilogia e principalmente a presença real de Pai, Filho e Espírito Santo na minha vida, né? O buscador, ele vai na direção de várias coisas, né? Procurando até que uma hora esse mosaico precisa de ser montado, né? E aí eu senti nessa caminhada que o Espírito Santo era a minha busca nesse momento, sabe? Essa paz de reconhecer, né, toda essa trajetória em busca de negar as minhas patologias. Eu acho que isso me fez uma dor muito grande, sabe? E quando eu aceitei, eu relaxei num berço de cura, sabe? Que é realmente se entregar, né, a essa vontade do Pai mesmo, para buscar mesmo, sabe? Porque eu vi que eu não ficaria livre de mim, né? E aí eu teria que prosseguir, e para prosseguir eu teria que ter a humildade, né, de reconhecer que para buscar eu tenho que saber o que eu estou buscando. Eu buscava o que estava no outro. O outro era culpado, o outro, né? E quando eu olhei para mim, aí realmente, assim, foi a grande diferença, sabe? E nessa área eu sempre gostei muito dessa área da espiritualidade, da psicologia, né? Mas para aplicar, não a Jussara, né? Mas para aplicar ao outro. Porque o outro que me fazia sofrer, mas eu não entendia que a raiz estava aqui dentro, né? Então foi sempre isso, essa busca incessante, né? E agora eu estou assim num momento bom da minha vida, porque eu vi que tudo está em mim, né? E que eu vou ressonar para que as coisas venham acontecendo, né? Então,
Oi. Desculpa eu te interromper, mas você falou um assunto que muita gente às vezes não sabe o que é. Você falou assim, eu tive que ver minhas patologias, né? Sim. E aí você trouxe agora que você via o problema fora de você, você via na outra pessoa. Então eu queria te perguntar, assim, houve algum período ou alguém na sua história que você teve maior dificuldade na hora de se relacionar? No relacionamento, assim, alguém ou algum período que você falou, poxa, isso aqui foi um ponto que eu percebi, isso que você trouxe agora, desse olhar para você, foi desdobrando em outras coisas. Teve alguma situação assim? Sim, eu tive duas coisas muito fortes. Uma, a raiva do meu pai, que eu tinha muito, que eu acho que foi é o primeiro relacionamento que a gente tem, pai e mãe, né, aqui. E depois eu transferi para os meus relacionamentos afetivos, homem e mulher. E automaticamente você vai transferindo isso, você vai fazendo um boliche, né? Você vai, efeito dominó também, né? Você vai julgando para todo mundo. Porque se a base tá, para mim, né? A base estava ofendida. Então, eu me sentia rejeitada o tempo todo, né? Então, eu tinha que culpar primeiro meu pai, né? Primeiro eu tive que culpar ele, depois eu tive que culpar os relacionamentos afetivos. Eu passei por 2 casamentos, né? Tive 2 namoros. Aliás, estou no quarto, né? No quarto relacionamento, mas como um namoro, né? Nós ainda não casamos. Um casado de alma, né? Mas eu vi isso, assim, para mim, o ponto de partida foi a raiva que eu tinha do meu pai. E aí, nessa caminhada, né, nessa inversão, porque existe toda uma história, né, por trás disso. Mas eu queria achar o culpado. Eu não queria achar essa função para mim crescer, sabe? E eu tive a graça, né, ó, pra você ver quantos anos que eu arrastei dentro de uma psicologia, né, natural aí, essa raiva. Até que um dia eu né, participando do grupo, né, da trilogia, aí me mostraram, sabe? Me mostraram, assim, a grandiosidade do meu pai, mesmo no erro, sabe? No defeito, que eu só via ele. Eu fui deixando que a minha vida fosse conduzida só olhar erro, coisas ruins. Como que eu poderia estar em harmonia com o Criador se eu só via coisa ruim, não queria desenvolver a capacidade de perdão, de reconhecer, de consciência, eu não queria desenvolver nada disso, eu queria achar um culpado para minha má conduta. Sabe? Porque às vezes a gente usa dessas dificuldades para justificar a nossa má conduta, sabe? Não vou falar nós, né? No meu caso, a Jussara, né? Então, era uma justificativa que eu tinha. Ah, eu faço isso, eu sou assim, porque o modelo aprendido foi esse, eu vi isso, sabe? Quer dizer, você não acessa a sua essência, você fica o tempo todo, eu fiquei o tempo todo ali em volta da dor, sabe? E ela como a culpada da minha infelicidade. Então, hoje... Tinha um padrão emocional, mesmo que você não percebesse isso conscientemente, que você ficava, primeiro, só no problema. Só no problema. E só justificando que todas as questões que você tinha de infelicidade, vamos imaginar assim, né, nos seus relacionamentos, ligavam à dor do pai, né? E é uma coisa muito comum também na nossa história, né, Jussara? A gente fazer essa relação com os nossos pais, porque exatamente como você falou, é o primeiro relacionamento que a gente tem. E a gente não tem noção como que isso desdobra em todos os nossos relacionamentos na nossa história. Achei bonito que você falou essa conscientização que você teve de perceber através dessa briga que você tinha, né, interna sobre o seu pai, como isso
ressoava em vários outros relacionamentos na sua história, né? Que bom que você percebeu isso. E aí, o que você percebeu, assim, dentro disso, depois que, de uma certa forma, né, você faz análise, né, você já tem uma jornada de autoconhecimento mais profunda, então, eu acho que né, isso também colaborou muito para que você pudesse perceber. E tinha a sua busca pela espiritualidade, né, que você falou que tinha esse elan, então, dentro de você. Eu queria perguntar para você 2 pontos. Como que a sua fé e a sua espiritualidade ajudou nesse processo? E se você pode trazer um exemplo, assim, prático que vem na sua cabeça, de que inversão que você percebeu que tinha no relacionamento? Nesse seu olhar, como que era, assim, na prática, para que elas também, as outras mulheres que nos ouvem, podem entender um pouco como que isso é na prática, na nossa história. Então, eu acho que a maior inversão que eu tinha, e luto ainda, né? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente conscientiza, mas todo dia isso vem à tona para que você possa exercitar. O que eu mais, assim, percebi foi que eu achava que o outro tinha que me fazer feliz. Eu colocava a responsabilidade nas costas do outro. Então, eu achava assim, eu cumpri esse papel aqui, sabe? Uma coisa bem, bem automática, sabe? Porque eu acho que quando você... A função, para mim, da espiritualidade é ver aquilo que nós aprendemos, o que está infuso dentro de nós, essa verdade. Então, o Criador, a espiritualidade me ajuda a trazer para fora de mim, sabe, as belezas. Só que se eu coloco na mão do outro, eu só vou exercitar minhas exigências. Eu não fluo, sabe? Aí o manancial fica todo lá, né, contido, né? Esse amor que tem dentro de nós fica todo parado, porque você só quer receber, você só quer fazer troca. E muitas vezes, no amor, eu percebo hoje que eu não vou trocar nada, às vezes eu vou doar. E aí eu aprendi que na espiritualidade, se eu vou na fonte, entendeu? Eu viro um canal. Agora, se eu vou só em mim, eu vou na arrogância, sabe? Eu visito a patologia o tempo todo. O tempo todo eu trago ela à tona. Eu não tenho, eu não sou, eu não... Sabe? O tempo todo. Agora, quando eu comecei, assim, às vezes é muito difícil, né? Esse exercício, sabe? Conter, vamos supor, o meu egoísmo, a minha inveja. Então, toda hora eu tenho que falar assim, Senhor, sem ti nada posso fazer, me ajuda aqui, porque é difícil eu não manifestar isso, destruir a alegria do meu parceiro, querer conter, moldar o meu parceiro, sabe? Então, assim, eu vejo assim que eu queria que o outro fosse tudo que me agradasse, porque assim eu não me veria, né, a pessoa patológica que eu era, né? Como se eu fosse uma deusa, né? Aí a gente aprende os termos, né, dentro da trilogia, teomania, né? E a gente vai, aí eu fui vendo, né, reconhecendo isso, sabe? A maior inversão foi essa. A minha felicidade está na mão do outro. Então, você percebeu assim como a mulher que não se conhece, que a gente pode dizer, né, também que é uma mulher mais inconscientizada, ela deposita toda a felicidade dela, a realização dela, tudo fora dela, né? Sim. Então, que vem tudo do exterior. E aí você falou um termo que eu achei, assim, né, tão lindo, que você falou da gente ir na fonte, né? E Sim. aí, quando você chega na fonte, então, a gente pode dizer, né, Jussara, que se conhecer verdadeiramente é um ato de fé, né, também. É um ato de muita humildade. Você falou que não é fácil, e é real isso.
Não é fácil a gente se ver egoísta, não é fácil a gente se ver, né, sabotando a nossa própria felicidade, a nossa própria realização, o nosso relacionamento, né? Ver o quanto muitas vezes a gente é contra quem a gente mais ama, né? Como você falou, parceiro, e a gente percebe fazendo isso. Então, para passar por essa porta e chegar nesse manancial que você falou, né? A gente precisa ter humildade para poder se ver. E aí eu acho que esse é um lugar que aí eu acho que é acho que é um convite sempre, mas sempre está na nossa decisão desse livre-arbítrio, né, Jussara, que Deus, o Espírito Santo, deu para nós, para que a gente possa tomar essa decisão. Ele não invade, ele não entra, ele não força, mas ele está sempre convidando a gente a entrar em contato com esse manancial, com essa força, e que está dentro da gente. Então, fazer terapia, eu falo que também é um ato de fé, né? O conhecimento passa por esse lugar e que a gente não consegue fazer sem a espiritualidade. Então, que lindo. Eu acho que, inclusive, isso fez se aproximar de Deus, né? Falou no conflito quanto a sua aproximação com Deus. E que verdade, Sara, assim, você, dentro de tudo, toda a tua experiência, né? Você falou bastante da trilogia, e aqui a gente fala, né? Para quem não conhece, a trilogia é o método que eu trabalho e que é a psicanálise integral. É uma psicanálise mais profunda, né? E você falou bastante sobre os seus relacionamentos. Tem algo que você, alguma verdade, assim, que você acha que seria importante, que você quer compartilhar para que outras mulheres também possam descobrir? Coisas que você passou, que verdade que você diria para que outra mulher que está te ouvindo pudesse descobrir? Então, assim, a maior descoberta minha, né, é assim, o que que eu tenho a oferecer para o outro, né? E aí eu tinha uma deturpação muito grande que era a sexualidade. Então eu achava que o sexo me garantiria tudo até o dia que eu fui traída, né? E aí eu vi e falei assim, a minha pequenez quis pagar com a mesma moeda. Mas a minha essência me mostrou assim, buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, sabe? Eu fui buscar ajustar, que pagar com a mesma moeda era fraqueza por fraqueza. Então eu preciso de saber o que que eu tenho para doar para o outro, e quem não quiser receber, eu respeitar. Mas eu não me corromper porque o outro se corrompeu. Sabe? Manter firme. Sabe? Porque quando você idealiza, imagina, acha que o outro vai te fazer feliz, depende do outro, né? Te fazer feliz, você está falando assim, eu não sou nada. Não foi Deus que me criou. Eu sou obra de um humano. E aí eu vi que não, que hoje o que eu diria para uma mulher é que ela busque esse autoconhecimento, que ela encontre essa fonte renovadora, que é o Criador, porque assim como nós não vamos ficar livres, né, das nossas patologias, a gente vai aprender a conviver com elas, a gente também não vai ficar livre da ação do outro em relação a nós. Mas eu acredito que ninguém quer sair de um lugar que ele recebe amor. Sabe? O verdadeiro amor. Ninguém quer sair desse lugar. A gente sai porque a gente tem a ingratidão, né? A gente sai porque a gente não quer ser verdadeiro, né? A gente sai porque a gente não quer, não é grato. Eu vejo muito isso em mim. Eu acho que eu já até comentei no grupo sobre isso, a ingratidão, sabe?
Então, relacionar é humano, comunhão é divina, sabe? E comunhão vem do Cristo. Ele nos ensinou isso. Então, hoje, eu vejo assim, quando eu reúno meus filhos, a família toda e tudo, eu fico pensando assim, se eu for olhar o defeito, então hoje eu penso assim, sabe? Relacionar, né? É uma forma, é um conceito nosso, mas, na verdade, o que foi nos ensinado é a comunhão. E nessa comunhão, eu tenho que estar alimentada pela fonte, porque senão eu não vou ter essa comunhão. Nunca. Né? Porque eu sei que sem Deus nada podemos fazer. Então, um relacionamento, né, Ju, a gente podia dizer assim, que um relacionamento mais são, mais equilibrado, que tenha na base, né, esse amor, esse equilíbrio, ele passa também pela tolerância, pela humildade, Sim. e principalmente da gente sentir que, seja, né, um relacionamento homem-mulher, ou nos pais, como você falou no começo, a gente sempre pensar, né, será que Deus está presente aqui nesse relacionamento? Será que ele cabe aqui, né? Eu achei interessante que você falou que o primeiro desejo que você teve quando você foi traída foi de trair também, né? Assim, pegar com a moeda, né? Isso é uma grande inversão que a gente tem, que é pagar o mal com o mal. E não, como você falou, né? De pagar o mal com o bem. Então, esse é o nosso dilema aqui nessa terra. Então, Ju, eu não sei se você quer deixar uma frase, algo ainda para as mulheres agora. Eu acho que você falou de coisas tão profundas, né, pessoais, e eu já fico imensamente grata aqui, porque você abriu a sua história, né, com a gente, o seu coração. Eu queria agradecer muito pela sua presença, né, que essa conversa também seja uma fonte para que você também possa se olhar, porque toda vez que a gente faz um trabalho, a gente passa por esse lugar, nesse manancial da gente se olhar, né, com mais esperança, com mais amor. Né? Quando a gente faz algo, a gente também está dando esse afeto para o outro. Então, eu queria te agradecer de coração e que se esse episódio, né, isso que a gente conversou, tocar outras mulheres aqui, eu tenho certeza que elas vão também se identificar com a sua história. Sim. Então eu quero deixar, né, essa mensagem, né, de que as mulheres possam, né, buscar esse autoconhecimento, sabe? Não adoecer com o outro, mas sim se curar, né? Que o espelho seja para ajudar, né, a gente a se conscientizar das nossas patologias e não culpar ninguém, né? E que a gente possa ser reflexo de amor, né? Refletir amor nesse espelho aí, para poder aprender. Porque o amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas é o triângulo mais lindo que eu já vi na minha vida. Sabe? É o triângulo mais lindo e o mais difícil da gente se entregar para ele, né? Então, que a gente possa adoecer menos, conscientizar mais, né? E aí nós vamos ser verdadeiramente livres em Cristo, né? Porque aí tudo isso vai virando luz, né? Vai virando luz. Todas as nossas patologias vai virando luz. Que a gente não tenha medo de se olhar, né, Ju? Porque nas nossas patologias, a gente também vê um montão de coisa boa, de verdade, de luz que há dentro de nós, né? Sim. Obrigada. Era só coisa boa, né? Só coisa boa. Não é só coisa ruim que a gente vê, né? A gente vê um montão de coisa boa também, né? Sim, isso. Tá tudo encoberto aí por essas coisas aí que tentam tirar nessa alegria, né? Pelas nossas inversões. Então, aí o meu super abraço, tá, em você hoje. E agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua presença. Obrigada. Compartilhar sua verdade conosco. E que essa sua história possa chegar aí em mais corações, em mais mulheres, e que elas possam acompanhar de pertinho aqui a transformação do verdadeiro poder da mulher, que é a consciência das nossas patologias.
Amém. Um beijo grande, Ju. Beijo, obrigado pela oportunidade, Esther. Obrigada a você.